Bem-vindos ao Falando em Educação, o podcast Esperançar. Eu sou o professor Leonardo de Andrade. E eu sou o professor Ian Matos. E nesse episódio estaremos conversando sobre as perspectivas para a educação em 2023 e o novo governo. Mas antes da gente seguir para o nosso tema do dia, gostaríamos de lembrar você, ouvinte, que pode apoiar financeiramente através da plataforma Apoia-se ou com qualquer valor pelo Pix para garantir a continuidade e a melhoria do nosso podcast. E é isso aí. Então, vamos dar-lhe, né? A gente começa o primeiro podcast do ano do Esperançar, começando agora em fevereiro, né? Com novos ares e também novas disputas e um pouco da velha coisa neoliberal que continua acontecendo na educação. Mas é um período muito interessante para a gente analisar o que pode ser, o que não pode ser, o que não será e o que será. Talvez, sei lá se ficou confuso. Mas, enfim, nós temos um novo governo, né? Não tem mais... embora eu acho que a gente vai continuar falando mal de ministro da Educação, né? Acho que é nosso dever falar mal de ministro da Educação. É nosso dever. Mudou do Abraham Weintraub pro Milton, e aí agora a gente tá no Camilão. Camilo Santana, você é o próximo. Camilo Santana, se prepare, né? Não é porque tá num governo minimamente progressista que a gente vai dar bandeira aí para não falar mal de ministro da Educação. Jamais. E aí eu já queria começar com esse negócio. Já queria começar tocando terror. Eu fiz um vídeo lá no meu canal do YouTube, até fiz texto sobre isso também, de que eu não apoiava a ideia do Camilo Santana para ministro da Educação. Isso foi um negócio que eu não me desceu muito. A começar que ele não é educador, né? Acho que já era um problema assim, básico que a gente tinha de ministro da Educação em outros governos. Até hoje, na história do Ministério da Educação, a gente teve uma pessoa que era professora de base, uma única mulher. Eu acho que tem que trazer atenção para esse problema, que numa profissão que é majoritariamente feminina, como que o cargo mais alto dessa profissão, que é o Ministério da Educação, só tem homens. É um negócio assim, chega a ser bizarro. E aí tinha, né, a escolha da Isolda Sela, que tinha sido um rumor lá no ano passado e tal, mas acabou não se concretizando e ela virou secretária da Alfabetização Nacional. Particularmente, eu não gosto de nenhum dos dois, né? Porque eles vêm também de uma cultura neoliberal e implementaram medidas neoliberais no Ceará. Porém, a Isolda Sela tem um alto conhecimento em alfabetização e no campo da formação de professores e psicologia da educação, né? Por conta da trajetória dela na década de 80, em partidos de esquerda. Então, ela teria sido uma opção muito melhor. E também pelo fato de que ela era mulher, mas a gente acabou com um agrônomo do Ministério da Educação. A Isolda, ela tem uma presença na educação um pouco mais marcante do que o Camilo Santana, né? Sim. E assim, vamos ver o que ela pode fazer na Secretaria de Alfabetização, né? Mas eu acho que teria sido uma escolha relativamente melhor do que esse do MEC. Mas... O Camilo Santana, dei uma pesquisadinha aqui no nome dele nas notícias, aí tem uma parte que fala assim: ministro afirma que para o país virar a página do mau ensino é preciso pacto nacional movido a metas, meritocracia e mais dinheiro. Este é um grande desafio. É de novo aquela coisa neoliberal. O Camilo Santana, ele não tem muito de diferente do Fernando Haddad, enquanto ministro da Educação. É aquilo, os discursos são os mesmos, a ideia de meritocracia é a mesma, a ideia de vamos simplesmente ajustar bolsas e tá ok, vamos criar IFE e tá ok. O cara não tem uma visão pedagógica do que é a estrutura da escola pública e do que é a base, né? Então, claro, ele sabe que ele tem uma resistência justamente por ele não ser da área, então quais são as primeiras medidas que o cara faz? A gente disse que ia falar das perspectivas de educação, a gente está criticando no início da coisa. A primeira coisa de base é aumentar o piso do magistério, né? E prometer o reajuste das bolsas lá da CAPES, do CNPq. Medidas que são válidas realmente, mas até agora ele não apresentou uma proposta que seja concreta para melhorar a educação pública brasileira. Não teve nenhuma proposta também de contra-reforma dessa reforma do ensino médio, né? E esses parâmetros curriculares que estão presentes atualmente, que foram por uma reforma liberal, neoliberal, né? De
da educação. O Camilo, na revista Veja, ele deu entrevista, e aí ele perguntaram para ele como conviver com fileiras mais militantes e radicais na educação, onde estão presentes quadros próprios do PT, né? Aí ele falou que precisam desarmar as pessoas nesse tempo de polarização e parar para conversar. Diferenças existem, são salutares. O inadmissível é a falta de diálogo e a intolerância com quem não pensa rigorosamente igual a você. Só que, peraí, cara, a gente entra de novo naquele papo de polarização. Quem é intolerante nessa conversa toda aqui, nessa sociedade brasileira que a gente está vendo? Né? Não somos nós. Sim. Nós não somos intolerantes. Essa polarização é uma falsa realidade. O Camilo, ele reproduz o mesmo discurso dos outros ministros de forma mais volátil, assim, mais manhosa, parece. É o jogo neoliberal ali que ele traz. Né? A mesma coisa do Fernando Haddad. Digo, eles não são caras muito diferentes, não. E eles não vão fazer gestões muito diferentes. Então, em uma perspectiva do que a gente pode esperar para a educação pública, claro que a gente vive um contexto distinto, né, da primeira vez que o Lula foi presidente, da segunda vez. Hoje a situação é realmente catastrófica, né? O governo deixou a educação pública. Eu acho que da primeira vez que o Lula foi eleito, havia uma presença maior de profissionais da educação na tomada de decisões, né, na elaboração de políticas públicas. É o que a gente não está vendo hoje, né? Porque depois do governo Bolsonaro, ele retirou os profissionais da educação da tomada de decisão e da elaboração de políticas públicas e botou gente completamente aleatória. Isso não só na educação, né, cara? A gente viu em outras pastas também, como a própria saúde, com o ministro Pazuello, que, né, sentido nenhum aquilo. Grande Pazuzu. Mas é aquilo, eu acho que hoje o contexto todo ele tem essa diferença, né? Primeiro, que o governo novo está pegando tudo quebrado, crise, genocídio dos povos indígenas, tem um monte de coisa acontecendo. Então, quer dizer, o governo tem que apagar fogo em tudo que é canto. E ele não está conseguindo fazer. E até isso é interessante também que falasse, né? Na primeira vez que o Lula foi presidente, ele vinha de um momento que, na década de 90, o surgimento das teorias críticas inseriu um monte de educadores e pensadores no âmbito da discussão da educação pública. Tinha uma efervescência política ali. Né? As universidades estavam envolvidas no campo político e na realidade concreta. Aí o governo despolitiza todo mundo, cria a naturalização das relações meio que progressistas, assim, como se o mundo tivesse dado, que é o perigo que a gente sempre tem no campo da esquerda, né? A gente ganha e a gente entra nessa lógica de, o mundo está dado, a gente ganhou, acabou o jogo. Sem esquecer que a oposição tem dinheiro e tempo. E agora não... E agora é diferente, né? Agora é diferente. A galera tá toda despolitizada, tá toda bagunçada, tem mato pegando fogo em tudo que é canto, o governo não consegue resolver todas essas pendências e despolitizar ao mesmo tempo. Então, eles estão nesse duplo jogo. Ou resolve as coisas, ou entra nesse papo do Camilo Santana, que é um papo despolitizante. Vamos diminuir a polarização na escola, no campo educacional. Isso significa despolitizar. Significa que todo mundo vamos ter, então, a famosa educação neoliberal neutra. E é aquela coisa, né? O campo privado da educação era outro também em 2002. A força é muito maior do campo privado hoje em dia, né? E ainda mais agora. Ainda mais agora depois do governo neoliberal do Bolsonaro, que eles invadiram completamente as instituições públicas e os cargos de administração, de modo geral, né? A gente tem o governo Lula agora tem uma necessária lavagem de pratos do governo Bolsonaro, que a pia ficou cheia de prato do governo Bolsonaro, e o governo Lula está lavando os pratos e tentando fazer comida nova ainda, ao mesmo tempo. É um negócio que é uma bagunça, assim. E aí o Camilo... Diga. A gente acaba nessa situação de que o Camilo Santana no campo da educação, o Ministério da Educação não apresentou propostas. O PNE vai acabar. O PNE acaba ano que vem. Não houve discussão de fazer um novo PNE. A gente cumpriu menos de 15% das metas do negócio. Quer dizer, 83% dos objetivos não foram concluídos.
do Plano Nacional de Educação. Em 20 anos, né? Se eu não me engano, 20 anos ou 15 anos. Negócio assim, a gente precisa discutir de fazer um novo PNE para a próxima década, para os próximos 20 anos, que seja. Tem reformas que tem que ser feitas, ninguém tocou no assunto da reforma do ensino médio, né? Então eles vão se concentrar de novo naquilo, apagar o fogo das desgraças que foram feitas, agora está sendo revogada as escolas cívicos militares, mas a reforma do ensino médio é muito difícil de ser revogada, porque os neoliberais que colocaram ela lá, os lobistas de Fundação Lehman, eles fizeram como a BNCC, o negócio tá na infraestrutura, e não na superestrutura, é muito difícil de tirar. Eles são muito inteligentes nesse sentido. Completamente. E eu acho que a reforma do ensino médio, essa contra-reforma do ensino médio, ela é muito necessária, né? Porque manter esse... O próprio Camilo Santana disse que tem que estudar e rever esse modelo, os resultados desse modelo. E aí ele fala até aqui nessa entrevista que eu citei, o fato é que nem esse debate pode ser pautado por filtro ideológico, esse da reforma do ensino médio, que acaba por ofuscar a visão. Tipo assim, a gente tem os resultados horríveis, a gente vê que em alguns locais, história, geografia, filosofia, sociologia, os negócios foram sendo retirados aos poucos para botarem aqueles negócios de projeto de vida, que a gente passou os 3 anos batendo nisso, falando de projeto de vida, falando desse coaching financeiro dentro do ensino médio, e chega um novo governo com a ideia de reformular ou mudar tudo que os 4 anos do governo Bolsonaro fizeram, que foram desastres para a classe trabalhadora, e o cara fica, não, vamos ver, a gente tem que analisar, a gente tem que consultar, cuidado com o filtro ideológico. Por favor, né, o Camilo Santana, não me faz eu te pegar nojo. É porque, na realidade, né, o lobby das fundações dos grupos privados, ele já estava declarado antes mesmo do Lula conseguir se eleger, né? Ou seja, quando ele faz aquele clássico tweet lá, que a gente também chegou a falar em um programa, de que ele ia fortalecer o ProUni e o FIES, e aí as ações das empresas privadas de educação sobem e vão lá no alto, os lobistas da educação, as fundações dos grupos já tinham virado de lado. Eles já estavam no lado do governo que eles provavelmente sabiam que ia ganhar, né? Então, foi uma vitória apertada, mas eles já sabiam mais ou menos ali onde ia ir. É um aceno pro mercado educacional, né? Olha só, eu vou ficar com vocês. E aí, o que vem a concretização? Os grupos GT lá, o grupo de trabalho em educação, que o Fernando Haddad convocou. Quantos pensadores progressistas a gente tinha ali? Daniel Cara, Fernando Cássio, né? Um pouco pesquisador ali da USP, não me lembro, acho que a Marilena Chauí estava junto também. Tem 3 ou 4 pessoas. Aí vai ver todos os outros nomes. Tem 5 representantes da Fundação Lehman, tem representante da Natura, tem representante do Itaú. Então, a mesa era composta por grupos privados, não por pensador da educação que ia analisar e ver o que a gente podia ter uma proposta. E é por isso que a gente saiu do grupo de educação sem ter uma proposta do Camilo Santana para a educação pública. E é aí que a gente percebe, né, se a gente não manter a criticidade, mesmo em governos progressistas ou minimamente progressistas, a gente acaba se afundando, né, nessa mistificação e despolitização, né? Porque os caras continuam sendo liberal, continuam com políticas e avanços neoliberais, e a imagem, a identidade, a aparência disso é de progressista, né? Porque é o Lula ali como líder de massas, que né? E aí é muito confuso se a gente para analisar de um jeito... Sim. Um jeito mais acrítico, a gente percebe que é fácil cair nessa armadilha da ideologia liberal, né? E eu acho que é importante a gente frisar para as pessoas que nos ouvem, nos assistem um ponto, assim. E aí vão dizer, lá tá o Leonardo e eu criticando o governo, vocês não estão satisfeitos com nada, cara? Não, então não estamos satisfeitos, as pessoas ainda estão passando fome, as pessoas ainda continuam, a escola ainda continua encharcada de neoliberalismo, não tem escola para as pessoas, não tem creche,
sabe? A coisa continua um caos, eu entendo. Não vai se fazer mágica em um mês, né, que o governo está eleito. Mas, assim, nós elegemos o governo, tá? E agora é o governo que nos representa, que eu votei nesse governo, e eu estou criticando porque é meu direito como cidadão exigir essas coisas. Então, eu vou continuar criticando enquanto não tiver propostas definidas para a educação pública. Né? E até aprofundo mais, e acho que mesmo quando tem proposta, a gente vai manter a crítica, porque a crítica é um processo de análise e construção de uma pauta, né? A crítica da crítica da crítica. A crítica da crítica da crítica. O título genial, né? Mas o que eu ia dizer? A gente vai sempre manter essa ofensiva, principalmente, mesmo que o governo seja progressista, a gente continua no capitalismo, a realidade material continua dada, as pessoas continuam sem acesso à materialidade da vida, sem acesso aos direitos, sem acesso à comida, sem acesso à moradia, sem acesso ao saneamento básico, sem acesso à escola, à educação, à segurança, continua assim. A realidade material do governo Bolsonaro e do governo Lula está igual. Tá igual. Ah, mas o Lula tá indo para a Argentina apertar a mão do presidente da Argentina, do presidente de Cuba, recebendo ligação do presidente da França. Legal, isso é legal. É uma diplomacia, ele tem que ter contato com as pessoas? Tem que ter contato, sim. Só que a nossa realidade continua a mesma. As pessoas continuam na mesma M do governo anterior. Né? Agora, e se descobrindo coisas piores agora. A gente tá recém percebendo o caos que o governo Bolsonaro promoveu com os povos originários, por exemplo, sim, que a gente não viu ano passado. Ouviu e a mídia abafou, e, enfim, né, sabe como é a internet que não promove esses tipos de assuntos. Então, tipo assim, se a gente não manter a crítica, não manter o diálogo, o debate acerca das políticas públicas, as tomadas de decisões, a elaboração de políticas públicas ou a falta de elaboração dessas no governo progressista, no governo Lula, o que a gente vai fazer? Vai ficar esperando aparecer qualquer coisinha boa para fazer uma festa e o resto a gente não fala? E tinha um negócio que o Paulo Freire falava, que eu gosto muito, assim, um conceito, recentemente eu reaprendi dele, que tive mais contato, que é a questão do limite da direita. E o que o Freire falava, né, no final da década de 90, assim, que a gente tem que ser mais crítico e mais atento ainda com governos progressistas que nós elegemos, para que esse governo não vire o limite da direita. Qual é o limite da direita? É aceitar e acatar as coisas que a direita faz e quer em termos de conciliação, para conseguir minimamente algumas melhoras na superestrutura da realidade concreta. E aí vai virando o limite da direita, e o perigo de virar limite da direita é que acaba virando a própria direita. Então a gente tem que ser mais consciente nesse papel da crítica, de colocar também o governo progressista em xeque e atentar que ele não é esse limite, de que ele não é o outro lado, de que ele deve uma satisfação específica a um lado, a uma posição de pensamento, uma posição filosófica, uma visão de mundo. E qualquer não avanço para a classe trabalhadora e para as massas é um ganho para a direita. Exatamente. É um ganho para o neoliberalismo, é um ganho para o capital. Então, enquanto não houver uma reforma ou uma contra-reforma da Previdência, uma contra-reforma tributária, por exemplo, pelo menos cobrar imposto das grandes fortunas, de títulos de dividendo, heranças, não sei o quê, os caras estão acumulando, e os governos progressistas estão se fingindo de ser avanço, e não está mudando nada, né? Isso. Coisas, e além das reformas que a gente já citou, da educação, da previdência, esses negócios. Exatamente. Então, tá muito difícil, né? A gente não pode cair nessa de não criticar, porque se criticar vai piorar, né? Tem muita gente no Twitter que fala sobre isso. Não fiquem criticando o tempo todo o governo do Lula, porque ele está trabalhando. E que ótimo que está trabalhando. E, aliás, é o mínimo que ele esteja trabalhando, é o mínimo que ele está fazendo. Mas ele deve fazer mais, a classe trabalhadora precisa de mais. Não podemos continuar nessa ideia. Na verdade, a gente não pode ter ilusão, né, com esse sistema, que ele não vai mudar muita coisa, né? A gente tem que mudar o sistema através de uma revolução, e aí é outro papo. Mas o que a gente tem agora
é o que a gente tem agora, é a realidade, né? E ela está imposta e a gente precisa estar em cima, analisando, criticando e apontando todas as falhas. Uma das falhas que a gente tem que apontar é o governo Lula não colocar os milicos no lugar deles. Os milicos têm que voltar para dentro do quartel e ficar quietinho. Não é um poder moderador, não é parte dos três poderes. O exército, os militares, as forças armadas são parte de uma burocracia de Estado. Eles são funcionários públicos, vamos dizer assim, do Estado, cara. Eles não têm que estar dando opinião sobre estratégia de governo, elaboração de políticas públicas, Ministério da Defesa. Eles têm que ficar quieto, cara. E o governo Lula não tá fazendo isso. Aí acontece de novo o que aconteceu com o golpe da Dilma, o Temer, a entrada dos milico, o Bolsonaro, todo esse processo. Aí eles vão, quais foram os erros do PT? Quais foram os erros da esquerda liberal? Pô, a gente está falando dos erros toda hora, né? A esquerda radical está sempre apontando os erros toda hora do governo do PT, dos governos de esquerda liberal, e os caras não dão bola. Aí, quando estoura o mau tempo, aí eles ficam, nossa, o que a gente fez de errado? Precisamos rever, precisamos da autocrítica. Aí vai o Lula e fala, eu não preciso fazer autocrítica, eu preciso que vocês me critiquem. Ah, por favor. Esse é um patamar complicado, né? Um assunto que tem que tocar, assim, e que já era fundamental na época que o governo progressista entrou, porque a gente tem um longo histórico militar no Brasil, nossa, que gera essa situação que a gente tem. Mas também eu quero deixar claro para as pessoas que eu sou otimista em relação a algumas coisas que podem vir a ser, né? Eu lembro muito, eu até menciono para as pessoas assim, o episódio que a gente gravou com o Humberto, né? Foi algumas perspectivas para o futuro da educação. E tem uma coisa que o Humberto falou que era certeira, né? Quem quiser conferir esse podcast, ele está aqui no canal e também está lá no Spotify. Tá? Só procurar lá. Que era o ataque voraz da educação, que ele disse que ia diminuir. Então, todo aquele ataque voraz, ideológico, aquela coisa de chamar os professores de vagabundos, de doutrinadores e tal, ele estava bastante certo de que isso aí ia ceder, ia arrefecer, mas ele também estava certo no sentido de que os grupos privados iam continuar fazendo lobby, que essa coisa ia se afunilar cada vez mais. Então, eu penso que, em algum nível, a gente tem que ter um otimismo, né? Mas não é um otimismo que pode ser ingênuo, é um otimismo que tem que ser crítico. A gente tem que analisar, olha, a gente está num novo momento, um novo governo que é progressista, que não vai fazer um ataque desumano às pessoas, mas ele também não se coloca num papel fundamentalmente progressista. Ele está colocado num papel de servir a interesses dominantes e minimamente manter a sobrevivência da população e minimamente dar aquilo para que não pareça um extermínio, para que não pareça uma opressão ali, para que tenha essa aparência de governo progressista. E aí, para isso, vivem sempre esse mundo mágico lá, da promessa da picanha, né, da promessa de prender golpista, etc. E tal. Mas as propostas reais, parece que elas ficam perdidas, assim, né? Tem muitos ministros que foram selecionados que eu acho que são fenomenais. A Sônia, a Anísia Trindade, né, o Silva Almeida, essas foram escolhas de pessoas que a gente sabe que vão trabalhar. E é muito possível que, por elas trabalharem, elas enfrentem adversidades e até barreiras dentro do próprio governo. Mas, em outras questões, como Camilo Santana, não tem proposta nenhuma. Reajustar a bolsa não é proposta, é mínimo. Tem reajustar o piso dos professores do magistério em R$500 não é proposta, é mínimo. Aí fica aparecendo o âmbito da proposta, como se o cara estivesse trabalhando, como se ele estivesse elaborando políticas públicas que vão resolver a educação brasileira. Não tem proposta, é mundo mágico, né? Sim, enquanto as escolas ainda estão aí com os muros caindo, sem água, então, sem merenda, né? Então, a gente vai... Claro que a gente vai ver a gente está vendo já uma mudança muito forte, né? Sim. Com essa saída do governo Bolsonaro e todo esse caos que aconteceu. É claro que a gente vê mudança, mas a gente não pode se limitar a isso, né? E achar que, olha, agora sim o nosso mundo vai se recuperar das tragédias que o capitalismo promoveu e a classe trabalhadora vai ter a sua dignidade, sua autonomia de construir sua história. Não, a gente está bem enganado.
capitalismo continua aí, ele continua explorando, continua promovendo a degradação do meio ambiente, a destruição das relações, né, promovendo o individualismo, e a gente tem que ficar sempre atento a isso e não cair na onda ideológica de se acomodar, porque agora está tudo ganho, está tudo tranquilo, é só esperar que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, não. Marmota sai do buraco. Não, mas e um negócio que eu acho que é uma crítica pontual que tem que ser feita, a gente só está falando de crítica aqui. Depois a gente vai falar sobre perspectivas que sejam boas, eu acho, para a gente encerrar o episódio. Nem que a gente acredita que pode melhorar. O governo federal, no âmbito da educação, tem feito mais ou menos o que a gente achava que ia fazer, que é se mostrar atento ao ensino superior. Ou seja, o Lula e o Camilo Santana fizeram reunião com os reitores de institutos federais e universidades, prometeu que vai respeitar as eleições, né, indicar o primeiro da lista, prometeu que vai ajustar a bolsa, que vai ter verba, etc e tal. Mas não houve aceno, além da revogação das escolas cívico-militares, que é importantíssima essa revogação, e a gente tem que fazer um elogio aqui, fundamental e importante, revogar todas as escolas cívico-militares e descobrir o que estava acontecendo nessas escolas. Porque tem que lembrar que essas escolas não permitiram pesquisadores entrar nelas, então não tem pesquisa científica sobre elas, né? Com muita dificuldade, talvez de um professor ou outro que estivesse fazendo uma pós, enfim, dentro da escola e tenha escrito alguma coisa. Elas recebiam verbas enormes, que nem sempre eram declaradas no Ministério da Educação, então certamente tem desvio de dinheiro aí para militar, né? E para legitimar também essas escolas, porque aí as pessoas falam, mas as escolas cívico-militares funcionavam, os alunos aprendiam, tinha comida, tinha tudo. Claro, o orçamento delas era o triplo da escola pública. Elas recebiam mais que as IFES, por exemplo. Então, óbvio que em questão de orçamento, elas iam ser na coisa da infraestrutura muito melhor. Essa é uma medida positiva. Aprendia ou decorava informações? Aí é outra história, né? A questão da aprendizagem é que a gente não sabe, não tem pesquisa. Mas na infraestrutura de aparência, tá lá, as escolas estavam pintadas, né? Também tinha militar para pintar a escola. Isso aí eles sabem bem, né? Aí eles sabem bem, tinha comida, tinha saneamento básico, né? Tinha tudo em termos de infraestrutura. Mas com verba é fácil ter tudo. Mas a educação básica, né? Isso aí não tá... Parece que não tem plano do governo para essa área e o meu medo é que seja relegado à iniciativa privada cada vez mais, e a gente está vendo o perigo de não ter plano quando os estados estão meio que atuando sozinhos, como agora a medida que a gente teve no Rio Grande do Sul. Eu já ia falar nisso, né? Esse negócio de retirar a obrigatoriedade da frequência dentro da escola. Pois para quem não sabe, né, para quem não acompanhou, o governo do PSDB, na caladinha da noite, assim, no apagar das luzes governamental, como eles gostam de fazer, então, no final do ano de 2022, eles liberaram uma portaria, que é a portaria 305 de 2022. Só recentemente, ela chegou à luz do dia através de uma matéria jornalística. O que essa portaria faz? A gente vai falar um pouquinho sobre o Rio Grande do Sul agora e as perspectivas da educação aqui também, que eu acho que são terríveis, porque nós ficamos entre a cruz e a espada e acabou se elegendo um governo neoliberal de novo. E o que essa portaria faz? Ela legisla sobre a frequência dos alunos. E aí, lá, num parágrafo, ela desobriga a frequência obrigatória de 75%, dizendo que o aluno que não atingir essa frequência pode fazer as avaliações em períodos, as avaliações de períodos letivos. Então, ele pode pegar todas as avaliações que ele perdeu durante o ano, realizar elas e realizar um provão final. E somar tudo isso, e se a média der 5 ou mais, uma média super baixa, ele é aprovado. Além disso, ela legisla sobre 3 disciplinas do novo ensino médio, né? Que é o projeto de vida, a orientação do estudante e tal. Mudando o formato de avaliação delas. Agora elas vão ter um parecer descritivo, em que o professor descreve lá as atividades do aluno e facilita a aprovação. É uma medida altamente neoliberal e de consequências nefastas para as pessoas, né? Eu não sei o que isso pode resultar, porque parece que é um empobrecimento até institucional da escola, né?
A escola parece que está perdendo a legitimidade de uma instituição séria no Brasil, né? Principalmente com essas propostas neoliberais que retiram fatores importantes, a avaliação, a questão da frequência, isso tudo deve ser pensado, deve manter o que era? Não, a gente tem que estudar cientificamente e ver como essas ferramentas de avaliação, de frequência e tal, de análise dos educandos, elas funcionam. E elas não funcionam em todas as escolas do mesmo jeito. A gente tem que deveriam, né, ter que ter uma análise, os profissionais da educação deveriam fazer uma análise, deveriam ter a oportunidade, o direito de participar dessas análise e elaboração de políticas públicas em cada escola, cara, e adaptar as escolas e as particularidades de cada uma às suas necessidades, né? Então, a gente tem uma escola no interior de Monte Bonito, que não é a mesma escola do centro da capital, do centro de Porto Alegre. A gente não pode ter as mesmas ferramentas, os mesmos parâmetros para as duas escolas, né? E ainda mais se tirar essas ferramentas já ruins que a gente tem nas escolas públicas e manter um processo de retirada de legitimidade da escola, e até parece de seriedade, parece que a escola está deixando de ser algo sério e ser algo paliativo, né? E se a gente encaminhar uma proposta de educação domiciliar, a gente vira os Estados Unidos, onde os caras acham que a América não é um continente, é só um país, e não existe outros países na América, por exemplo. E então, esse processo deveria ser revisto. Na verdade, deveriam voltar atrás, né? Porque essa questão da frequência aí é muito ruim. E quem deveria propor novos mecanismos deveriam ser os profissionais da educação, né? E não grupos de pacto pela educação. Pacto pela educação, né? Mas isso é importante a gente atentar também. As avaliações que a gente tem no Brasil, como o Ian falou, assim, e trouxe essa questão, elas têm que ser revistas, né? E faz tempo que elas têm que ser revistas. Só que isso não pode acontecer de vozes da minha cabeça, da secretária de Educação, e do dia para a noite. E de grupos como o Pacto pela Educação, aí que a gente nem sabe quem é que vem fazendo isso. Essa medida da portaria, ela é um negócio muito complicado. Quando eu li a notícia, eu fiquei assim, em estado de choque. Me deu um negócio, uma ânsia tão ruim. Só que eu pensei, cara, a gente precisa parar isso, né? A gente precisa achar uma forma de barrar. Inclusive, ela é inconstitucional, porque a LDB não permite, a LDB obriga a frequência de 75%. Por que eu fiquei com essa sensação ruim? Bom, ela tem um objetivo neoliberal aí, a gente não pode ser inocente e achar que fazem uma portaria da cabeça dele sem objetivo. Ela tem dois objetivos. O primeiro é aumentar a nota do IDEB, porque o IDEB funciona naquela questão de tempo e índice. Então, quanto mais aprovação tiver e menos tempo os alunos passarem em séries e etapas sem reprovar, aumenta o índice. Portanto, aumenta a nota do IDEB no Rio Grande do Sul, é irrisória, é 4,3, né? E aumentando a nota do IDEB, o que o Eduardo Leite pode fazer? Ele pode angariar mais recursos da federação e pode angariar mais recursos de instituições privadas. Agora, atenção, não quer dizer que ele vai usar esses recursos, não quer dizer nem que a gente vai ver o cheiro desses recursos. Eles podem chegar e ser aplicados para outra área, ou sumirem. Tá? Isso aí é outra questão. E a questão das disciplinas do ensino médio é que, facilitando a aprovação, vai ter uma aprovação maior, obviamente, e vai aparentar que o ensino médio está funcionando. O novo ensino médio está funcionando. Aí você tem uma governança de aparência, né? Mas o que me causou mais mal-estar foi as consequências disso. Assim, o nosso país é altamente precário em uma série de estruturas, por conta de uma espoliação histórica que a nossa gente sofre, por conta das mazelas do capitalismo, né? Durante a pandemia, por exemplo, que as crianças ficaram fora da escola, a gente teve um aumento sensível aí se eu não me engano, foi quase 70% do aumento das denúncias de abuso físico
e sexual de crianças e adolescentes, por elas estarem fora do ambiente escolar. Tá? Nas zonas rurais, até hoje, uma das maiores mazelas que os professores enfrentam é que na época de colheita não tem aluno. Os alunos têm que trabalhar para ajudar a família. Você anda por um farol numa cidade grande, o que tem? Criança fora da escola vendendo bala de goma. Mas minimamente tem uma frequência de 75% que essas pessoas têm que frequentar a escola para a escola saber o que está acontecendo na vida desses alunos. Para saber lá que a fulaninha não está sendo abusada pelo padrasto, pelo tio, pelo vô, por quem quer que seja. Tá? Porque aí a escola vai saber, a escola vai alertar as autoridades. Aí você desobriga a frequência obrigatória, o que acontece? Eu não acho que não preciso responder para as pessoas, né? A lógica da coisa, sabe? Mas é isso. Legitima trabalho infantil, legitima abuso físico sexual, legitima a criança estar fora da escola, facilita todas essas coisas e facilita também a ideia do ensino domiciliar, porque se não tem frequência obrigatória, o pai e a mãe conservador lá discordam da escola, dizem, não vou mais mandar para a escola, vai lá e faz a prova e acabou. E passou. E por outro lado, no futuro, se essa medida se mantém, a gente tem um exército industrial de reserva, capacitado, com diploma para trabalhar no mercado, sem absolutamente nenhum conhecimento. A gente vê dois processos aí, né? Essas políticas públicas implementadas pelo governo do estado em relação à educação, em relação à frequência e tal, e o aumento do IDEB, como tu disse, a gente vê um processo de legitimar o discurso, né? É a mesma coisa que a gente, aquela, sei lá como se chama, parábola, que fala que são dois sujeitos e dois pedaços de pão. Um come os dois pedaços de pão, aí a média por pão consumido por indivíduo é um para cada, entendeu? Só que um comeu os dois, aí, mas isso não importa, porque o que importa ali é o resultado só. E aí o aumento... O IDEB é isso. O IDEB aumenta, aparentemente tem um aumento de elevação, de nível, de melhoria, só que na realidade não, né? E aí, basicamente, essas crianças, os filhos da classe trabalhadora que sofrem com a exploração, elas vão continuar sendo vítimas do aumento da exploração, porque, como tu disse, a criançada do meio rural, né, não tem obrigação para frequentar as aulas. O que é mais válido? Os moleques voltarem para colher o fumo ou ficarem 1 hora esperando o ônibus do município, buscarem eles até levar à escola, e papapá, e os pais ficam sem a mão de obra no campo, né? E o processo de estudo ele é de anos, então não tem um resultado imediato. Sim, logo, sem perspectiva ainda, né? Política que a gente vive, para quem mandar a criança para a escola? Não tem por que mandar a criança para a escola. A criança tem que ficar ajudando em casa, ajudando em um lugar em que tem um resultado material imediato, que é a obra, que é a rua, né? Trabalhar na rua, vendendo, sendo mão de obra barata, né? O capitalismo capitalismo sempre transformou criança em mão de obra, sempre. Desde a Revolução Industrial a gente tem isso. E todas essas ofensivas neoliberais em relação à não obrigatoriedade da frequência mínima que seja das crianças na escola é resultado da tentativa de buscar a exploração da mão de obra barata, mesmo que seja em crianças, né? Claro. Então, a gente vira e mexe 300 anos de capitalismo e ele sempre está ali tentando promover a exploração e a degradação do ser humano. E uma lei dessas legitima, né? Tentando buscar a mão de obra deles, sempre. É urgente a nossa mobilização para barrar isso aqui no Estado. Isso é urgente, a gente tem que dar um jeito coletivamente de tentar alertar ao máximo a comunidade acadêmica da educação e a comunidade de modo geral em relação a essa questão da frequência, né? Porque é muito perigoso. Pois é, eu digo que eu fiquei assim, quando eu li, por isso eu fiquei mal, sabe? Porque imediatamente dá para perceber as consequências. E mesmo famílias que talvez não façam por mal, precisa trabalhar lá e o filho precisa ajudar e tal.
pela necessidade da subsistência, né? Vai criar a ideia de, vai lá e faz uma prova, e deu. Acabou, vai lá e passa. Não é por mal, muitas vezes não é por mal. A família não está pensando, nossa, eu quero explorar a mão de obra do meu filho para ter um lucro na plantação de fumo. Não é essa a ideia. A ideia é que tem que trabalhar. O processo de socialização das famílias rurais no Brasil é baseado na exploração e na, como é que eu vou dizer, de não ter, não digo a consciência, mas a autonomia de ter o direito de estudar e de Sim. ter uma transformação social através da sua... enfim. E nem de ver futuro nisso também. Exato, porque assim, nasceu candão, nasceu mão de obra, é para ser mão de obra, filho de trabalhador, tem que ser trabalhador braçal, tem que ser trabalhador rural, ele não tem que ser um engenheiro agrônomo, por exemplo, sei lá, qualquer coisa do tipo. Ele tem que reproduzir aquilo que o avô reproduziu, o pai reproduziu, e ele vai ser condicionado a reproduzir também. Mas, enfim, a medida me deixou bem mal, assim. Digo já de antemão, a gente tem que se mobilizar, tem que colocar nossos partidos progressistas à disposição dessa mobilização e encher o saco de representantes lá na Câmara dos Deputados, né? Mas, enfim, para a gente poder encaminhar o programa para o encerramento, o que a gente tem de bom, de perspectiva para falar no campo da educação para as pessoas? Eu acho Foi da crítica, agora a gente... Eu acho que a gente tem minimamente uma oportunidade de relaxar um pouco em relação ao exercício da docência, em relação à pesquisa. Não é relaxar completo, não é ficar aliviado e tá tudo bem, não. A gente tem que estar sempre com o pé atrás, sempre. Mas eu digo em relação aos ataques, em relação à ciência e educação que o governo neoliberal do Bolsonaro veio fazendo. Eu acho que agora a gente vai ter um alívio, e a gente vai conseguir exercer um pouco mais livremente, criticamente, a docência e a pesquisa, e ter um pouco mais de oportunidades através de concursos, sei lá, é o que eu acho, né? E é o que eu acho e é o que eu espero, né? Agora, sem perder a criticidade, sem achar que está tudo bem, que vai ficar tudo bem, que agora o mundo é novo, porque não é, né? A exploração, o capitalismo continua igual, os governos continuam liberais, às vezes não neoliberais, atacando brutalmente, explorando brutalmente, mas continuam com o mesmo sistema de exploração e de acumulação de capital e de poder político. E aí, eu acho que, para mim, a perspectiva é essa, é um alívio na liberdade do exercício da docência, na liberdade do exercício da pesquisa e da criticidade. Acho que isso a gente tem de vantagem. Sim. E tem de usar. Eu concordo. Por outro lado, eu também acho, e eu me coloco como otimista, né, depois de tudo que a gente viveu nos últimos 4 anos no campo da educação, nos últimos 8 anos, né? Porque, mal ou bem, os governos anteriores do Lula modificaram bastante a educação. Como eu falo assim, se não houvesse tido uma mínima modificação, o acesso do pobre à universidade, nos primeiros 2 governos do Lula, nosso resultado hoje teria sido muito pior numa eleição contra o fascismo, por exemplo. Então, quer dizer, aquela camada que votou contra da primeira vez e da segunda, né? Porque a gente tem que lembrar que o fascismo nas 2 vezes não ganhou, na primeira vez não ganhou com a maioria da população, votos nulos e válidos, enfim. Isso se deve a uma mínima possibilidade de acesso à educação pública que as camadas pobres tiveram durante os 14 anos do PT, assim. Não foi incrível, não foi uma revolução da educação? Não foi. A gente está falando de um partido que era um partido de esquerda radical e se tornou partido burguês ao entrar no governo. Tá? Mas a gente não pode esquecer que o orçamento do MEC aumentou no primeiro governo do Lula. Foram comprados aí 900 e tantos ônibus para a zona rural. Né? Teve a UAB, a Universidade Aberta do Brasil, teve a criação do PIBID, teve reajuste das bolsas, né? Teve vários campos de universidade criada, 18 faculdades novas criadas. Teve tudo isso. De fato, essas são mudanças da superestrutura, mas são mudanças que minimamente ajudaram a camada popular a... Hoje tem gente exercendo a sua profissão em postos de saúde, pode ser enfermeira, médico, professor, por conta de algumas coisas dessas, né?
Mal ou bem, também a gente conseguiu isso. O meu acesso à universidade pública, ter o acesso ao ProUni nesse sentido, mal ou bem a gente conseguiu sair do ponto de onde estava. Quer dizer, eu venho também de uma família muito pobre e hoje os meus irmãos têm graduação, têm casa própria, enfim, por conta dessas coisas. Então, é uma mudança minimamente colocada aí para a camada popular, graças a esse acesso à educação. A gente tem que ser otimista quanto a isso, mas a gente também tem que manter, de novo, aquele otimismo crítico, de que a gente está em um outro momento, de que fazer essas mudanças é mais difícil, né? E a perspectiva é que os grupos neoliberais e os lobbies, fundações, enfim, que agora estão sendo desvelados, é maravilhoso, né? O escândalo da Americanas mostrou a cara do Jorge Paulo Lemann. Então a gente não pode mais ser chamado de conspiracionista aqui no podcast. Tá lá, todas as mídias estão falando do cara, entende? Uma hora é aquilo, quem não deve não teme, né? Quem deve é outra história. Então a gente tem esses grupos ainda lá inseridos, e é isso que a gente tem que ser crítico, de achar uma forma de desvelar, desocultar essa galera e mostrar o que eles estão fazendo no campo da educação, para que, para além das mudanças de superestrutura que podem ser promovidas, a gente reclame lá do Ministério da Educação e de outros ministérios propostas, a um novo PNE, né, o CAC, que é o Custo Aluno Qualidade, que devia ter sido aprovado, que colocaria as escolas públicas recebendo uma verba de R$3 mil por aluno. Isso mudaria estruturalmente tudo no campo, sabe? A gente tem que ser otimista em relação ao que pode acontecer, porque, como o Ian falou, a gente tem uma oportunidade aqui. A oportunidade é de fazer uma pressão crítica, e nessa crítica da crítica a gente está bem atento ao que o governo vai colocar e está lá para mostrar, para criticar, para apontar falha, para apontar erro, para dizer, não, o caminho é esse aqui, né? Segue por esse caminho. E algo importante a ser destacado em relação a essa estar presente, estar observando, estar criticando, é a organização política. A gente só consegue mudanças e fazer pressão através da coletividade. A gente não vai fazer pressão em um governo no Twitter ou no Instagram, né? A gente até consegue fazer isso de forma coletiva, né? Então, é importante a todos que nos ouvem, nos assistam, se organizar coletivamente em um partido político, em um movimento social, em um movimento acadêmico, um movimento estudantil, independente da linha teórica de quem nos ouve, é importante a gente se organizar politicamente, coletivamente, para poder manter uma objetividade de construir coletivamente alguma coisa, né? Não dá para acreditar que foi o tuitaço da União Nacional dos Estudantes lá no ano passado que conseguiu reaver as bolsas. Não. Né? Aquilo foi gente indo para a rua, foi manifestação, foi trabalho de base, não foi tuitaço, não. Exato, e a gente teve muito bem esses exemplos de movimentação nas ruas e organização política nos últimos anos, né? Sim. A gente viu um avanço muito grande da organização da esquerda, por mais que erros e erros de estratégia tivessem ocorridos, a gente teve um aprendizado muito grande nos últimos 4 anos, né? Por mais que houvesse um processo de desmobilização de setores da esquerda liberal imersos na nossa organização de esquerda radical, a gente sim teve avanços organizativos e políticos que resultou no resultado das eleições. Sim. Né? Se não fosse isso, a gente não teria feito pressão, não teria mobilizado e politizado, por mínimo que seja, uma parcela da sociedade. E isso a gente deve manter, a organização política, a pressão de massas e a politização através da coletividade da organização, com o objetivo de construir algo maior, né? Sim. E é isso, pessoal. Essa a chama que a gente deixa acesa para começar o ano. Primeiro podcast do Falando Educação, né? Primeiro episódio Falando Educação do ano aí do podcast. E acho que a gente vai ficando por aqui. No próximo episódio a gente volta com um convidado, mês que vem. Então, não deixem de acompanhar o Falando Educação, curtir lá os perfis do Esperançar e nos apoiar nas redes. Então, para vocês contribuírem financeiramente, podem acessar apoia.se/oesperançar ou fazer uma contribuição pelo Pix ou coletivoesperançar@gmail.com. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. E é isso aí. Nos escutem no próximo episódio. Que seja um 2023 de muita luta.
Tchau.